Então, o mundo atual poderia ter sido mudado? No programa de hoje, revelaremos as 6 tecnologias proibidas que poderiam ter mudado completamente o mundo em que vivemos. Olá, pessoal! Você provavelmente já viu muitas histórias na internet sobre invenções e descobertas que teriam mudado o mundo se não tivesse sido banido. Desta vez apresentaremos alguns deles, incluindo as famosas invenções de Nikola Tesla e o misterioso vidro flexível conhecido na época romana. Ao mesmo tempo, descobriremos se a invenção alguma vez existiu, se a teoria estava realmente correta ou se foi tudo apenas uma invenção dos teóricos da conspiração. Desculpem pela demora, mas aqui estão 6 destas invenções e a aula de hoje está repleta de conhecimentos interessantes e úteis. Vamos agora mesmo! Vidro flexível. Na antiguidade, existiam muitas técnicas interessantes que não foram transmitidas à geração seguinte e foram esquecidas. Por exemplo, o concreto da Roma antiga é matéria de lenda. Hoje gostaríamos de apresentar uma invenção menos conhecida, mas não menos surpreendente, cujo inventor levou o segredo para o túmulo. Segundo historiadores romanos, a história remonta ao reinado de Tibério, que foi imperador romano de 14 a 37 DC. Um dia, um artesão trouxe um presente raro ao imperador. Era uma taça para beber álcool, mas era feita de algo chamado vitrum flexil ou vidro flexível. Quando bati nele para descobrir quão forte era, ele não quebrou como vidro, mas sim entortou. Então, o artesão consertou facilmente com um pequeno martelo. O vidro flexível é uma coisa que inventei e ninguém mais sabe fazer, diz o artesão. O imperador temia que esse vidro se tornasse mais valioso que o ouro ou a prata, impactando negativamente a economia do Império Romano, por isso mandou executar o artesão. O segredo do vidro está perdido para sempre. Esta história é plausível, no entanto, os cientistas não podem confirmar ou negar a verdade até que o verdadeiro cálice seja descoberto. E é claro que as chances de encontrar um são extremamente baixas. O que hoje é conhecido entre os engenheiros como vidro flexível é o cloreto de polivinila, que é quase impossível de fabricar no nível da tecnologia antiga. O mistério do vitrum flexil da Roma antiga provavelmente nunca será resolvido. Tecnologia de clonagem para seres humanos e outros mamíferos. A viabilidade da clonagem de seres humanos, que envolve a criação de cópias exatas de células embrionárias que herdaram os genes do original, tem sido debatida há muito tempo, tanto por cientistas como por cientistas fantasiosos. Em 1996, Dolly, a ovelha que nasceu como o primeiro mamífero clonado do mundo, tornou-se um tema quente em todo o mundo. Dolly nasceu transplantando o núcleo da célula somática de uma ovelha adulta para o óvulo de outra ovelha. Tecnicamente falando, Dolly não é um clone perfeito e tem 2 mães. No entanto, é certo que se trata de uma cópia da ovelha da qual foi colhido o núcleo da célula somática. Se os cientistas quisessem fazer o mesmo com os humanos, poderiam fazê-lo. No entanto, existem tantos obstáculos morais e éticos que poderiam transformá-los em um vídeo inteiro. Por esta razão, as experiências de clonagem humana são proibidas em todo o mundo, e as experiências de clonagem em outros animais altamente inteligentes também são proibidas em muitos países. As invenções de Tesla. Nikola Tesla é provavelmente o segundo cientista mais famoso que viveu do final do século XIX ao início do século XX. Depois de Albert Einstein, a Sérvia e a Croácia, ambas da antiga Jugoslávia, contestam que sejam o seu país natal. Era tão popular em ambos os países que o nome dado em 1943 à primeira divisão de guardas do Exército de Libertação do Povo Iugoslavo, que lutou contra a Alemanha nazista, foi Nikola Tesla, e não o nome de um grande comandante ou herói. Foi na América que Tesla fez suas invenções e descobertas mais brilhantes. Segundo a lenda urbana, os nazistas roubaram alguns papéis de Tesla e usaram a teoria para criar um disco voador. Da mesma forma, quando Tesla faleceu em 1943, há uma história de que o FBI confiscou todos os seus rascunhos e notas teóricas. Disse que eles foram classificados após serem usados no famoso Experimento Filadélfia. Outra história bem conhecida é que em 1931, ele inventou um carro elétrico que funcionava sem usar combustível convencional. Mas isso também foi classificado como segredo porque ameaçava esmagar a indústria dos combustíveis fósseis. Talvez a história que acabei de apresentar seja o tipo de anedota que sempre segue pessoas muito famosas.
Não há evidências conclusivas de que discos voadores nazistas ou carros elétricos Tesla tenham existido, ou que o experimento da Filadélfia tenha ocorrido. No entanto, a história de um gênio que estava demasiado à frente do seu tempo e colocou em perigo a ordem mundial existente com as suas invenções ganhou vida própria, sem fim à vista. A teoria Orgone de Reich. O destino de Wilhelm Reich é um tanto semelhante ao de Tesla. Tal como Tesla, ele nasceu no que era então o Império Austro-Húngaro, mas ao contrário de Tesla, nasceu em Dorjanishchan, que faz parte da atual Ucrânia e não na atual Croácia. É o mesmo que ficou famoso após imigrar para a América. Discípulo ilustre do psicólogo Sigmund Freud, Reich fez importantes contribuições à psicologia, antropologia e sociologia. No entanto, a teoria mais famosa é sobre a energia vital onipresente chamada orgone, ou energia orgone. Reich afirmou que poderia curar qualquer doença grave coletando energia orgone e direcionando-a para o corpo do paciente usando um dispositivo que ele inventou. A teoria recebeu uma forte reação da comunidade científica. E a Food and Drug Administration dos Estados Unidos solicitou que o experimento fosse interrompido. Os conflitos com as autoridades terminam em desastre. Reich foi preso e morreu repentinamente em 1957. De acordo com muitos cientistas, não existe nenhuma verificação de terceiros que confirme a existência da energia orgone, e não existem documentos médicos que confirmem que o dispositivo de Reich seja mais eficaz do que um placebo. Parece que Reich não teve nenhuma intenção maliciosa e simplesmente entendeu mal a ideia, mas ainda é uma teoria duvidosa. Nossa próxima invenção é o motor nitinol. Existem muitos materiais com propriedades incomuns. Um deles é o nitinol, uma liga de níquel e titânio. As peças de nitinol lembram seu formato quando aquecidas. Mesmo que se deforme depois de esfriar, ele retornará automaticamente à sua forma original quando for aquecido novamente. O nitinol é amplamente utilizado em vários campos, incluindo a medicina. Um dos mais surpreendentes é o motor nitinol que Banks desenvolveu na década de 70 e aperfeiçoou no início dos anos 80. O princípio é que uma bobina de nitinol é primeiro aquecida com água quente e depois resfriada com ar. A força da deformação é usada como potência para mover a polia. De acordo com teorias da conspiração, esta é a verdadeira máquina de movimento perpétuo escondida pela tão familiar e gananciosa indústria de combustíveis fósseis. Na realidade, a razão pela qual os motores de nitinol raramente são usados é simplesmente porque eles não são muito eficientes. Para manter esse motor funcionando, ele precisa ferver a água e resfriá-la quando estiver quente, o que consome uma quantidade considerável de energia. Portanto, motores de bancos e melhorias posteriores não são proibidos. Simplesmente não é lucrativo. Infelizmente, não existem motores eternos na natureza. Se alguém realmente souber, por favor, deixe um comentário. Chegou a vez do motor antigravidade. A antigravidade é uma espécie de santo graal para os físicos e engenheiros modernos. Será possível criar um motor que ignore a gravidade, se mova em alta velocidade e possa ser controlado à vontade? Naturalmente, então, muitas pessoas afirmam que foram elas que o descobriram e o colocaram em uso prático. A história mais famosa da invenção do motor antigravitacional é o experimento de Evgeny Podkletno, um cientista russo que trabalhou na Universidade de Tecnologia de Tampere, na Finlândia. De acordo com Podkletno, eles conseguiram criar um dispositivo antigravidade girando um disco supercondutor. Outros cientistas criticaram as descobertas, dizendo que não estão confirmadas. No entanto, entre os teóricos da conspiração, disse que o motor Podkletno é na verdade proibido na sociedade em geral, mas é usado pelas poderosas organizações secretas que governam o mundo. Fotos que supostamente mostravam detalhes de uma aeronave usando algo semelhante a esse motor foram citadas como prova. Os céticos dizem que é uma farsa ou que os teóricos da conspiração estão confundindo o mecanismo Podkletno com algo totalmente diferente. O que vocês acham, pessoal? Este é provavelmente o final deste vídeo. Obrigado por assistir. Desta vez parece que o tabu foi exposto demais. Pode já haver um helicóptero preto sobrevoando nossa casa. Esperamos que você aproveite ao máximo esse episódio para que o risco que corremos para expor o outro lado do mundo não seja em vão. Por favor, inscreva-se neste canal e dê-nos um like. Adeus por um tempo. Vamos nos encontrar novamente. Bye bye!